serviço de monitoria acontece logo depois que a gente, por exemplo, tinha que trabalhar com a divulgação do Centro Cultural. Então, quando eu peguei um cargo de chefe, na chefia de gabinete, auxiliar de gabinete e tal, as funções administrativas já não cabiam mais, né? Havia necessidade da divisão, o operador de offset na gráfica. E aí quando eu saio em férias e tenho um problema com a gráfica, a Ana Maria liga em casa e falou assim, te interessa fazer monitoria comigo, não sei o que e tal? Eu falei, tudo que eu quero, cara. Embora, vamos, não sei o que e tal, mas com muito medo de falar em público, né? Com muito medo de falar com jovens ou com as crianças ou com os adultos e tal. Eu sei que depois da primeira que nós tivemos a equipe com a Cristina Schultz, com a Laura Yoshi Nakamura, com a Ângela Maria Miranda Perrotti, éramos Ana Maria e eu. Éramos 5, pelo menos, naquela ocasião. Mauricinho eu conheço quando eu tinha 17 anos. Sabe o que é isso? Mauricinho, você não quer trabalhar? Vamos trabalhar. Isso surgiu ao retorno da monitoria, porque tinha uma diretora, eu já tinha feito esse trabalho aqui com outras pessoas. E não começou comigo, começou bem antes, que eu não vou lembrar. A Marina, eu não vou lembrar o nome da Marina inteiro, mas que era responsável por esse setor, que era a Aradic antes. E antes disso, outras pessoas, né, que fizeram esse trabalho, logo no início. Depois, eu lembro que eu vi uma entrevista na televisão da diretora do Centro Cultural, que era a Lulu Librandi, e ela falou alguma coisa de... Na conversa eu senti, e foi a oportunidade que eu encontrei, quando ela chegou aqui, falar para ela, vamos montar, eu quero remontar a equipe de monitoria. Aí ela falou, como? Mas você vai ter trabalho, você trabalha na arquitetura, como você vai fazer? Não se preocupe, pode deixar. Daí eu comecei a ligar para as pessoas para ver quem queria trabalhar comigo. Lembra disso? Ele não estava aqui. Ele chamei, você quer fazer parte? Nossa, que coisa mais maluca. E aí ela me autorizou a sair. Ela falou, você fica um tempo e tal. Eu falei, não, eu quero tudo. Aí fui procurar mesa, cadeira, sabe? O espaço, a gente dividiu o núcleo de arquitetura em 2 para montar o espaço da arquitetura, lembra? E a gente começou a fazer visita nas escolas. E telefonar, e agendar. E agendar. E propor o que vai fazer. Era uma coisa... E aí então nós começamos a fazer essas visitas monitoradas e com contato com a escola. Que tudo que fazia, a Ana Maria que promovia. Vamos fazer contato, vamos buscar, convidar a comunidade para vir para cá e tal. E para fazer leituras de obras, né? Leituras de obras, leituras do espaço, leitura da arquitetura, conhecer... E de repente começamos a ter todos os artistas conosco com essa proposta. Bastava montar uma exposição e a gente tinha esses artistas conversando com a gente. Porque o objetivo era apresentar não só com os nossos olhos e nem só com os olhos das crianças, mas com o que era a proposta do artista. Então sempre tínhamos um artista, ou um ou todos, ou um ou outro e todos, apresentando seus trabalhos. Mas assim, o que era legal é que assim, tínhamos uma proposta em pós-monitoria. Então tinha que ter alguma ferramenta que trocasse e que tivesse fazido a ideia de que a criança ou o jovem ou o adulto tinham absorvido da visita. E aí então a gente conversava entre os professores, qual era a proposta, se haveria um descritivo, redação ou composição na escola, pós-visita, ou se eles saíam daqui com a proposta de desenho ou uma proposta de contação, né, de trocar ideia e tal. Primeira coisa era saber o interesse do grupo. Então assim, nunca teve uma visita com um roteiro já descrito, sabe? Vai ser isso e pronto, acabou. Não. As escolas ligavam, então qual é o interesse, o que você gostaria? Eu podia mostrar um leque do que a gente tinha aqui dentro. Mas às vezes, sei lá, não era uma exposição, não era a biblioteca, mas os teatros. Mas eu não tinha uma peça às vezes para oferecer. Então você pode conhecer o teatro, seja que você sabe que aqui tem tantos teatros. A gente fazia uma visita especificamente para aquele público, naquele interesse mesmo. E, se possível, sempre tentava encontrar alguém daquele setor que pudesse compartilhar com a gente. Então,
convidava, por exemplo, o Nesito, para falar um pouco de iluminação, sabe? A criançada entrava no palco e de repente se apresentava. Era o palco do Centro Cultural e naquele momento ele estava se apresentando no palco do Centro Cultural, entendeu? Então não tinha um teatro, mas ele estava lá. Isso era muito importante. Para mim era importante fazer com que a pessoa sinta, e é importante, que a pessoa sinta que esse espaço é dele e que ele pode voltar quando ele quiser. A gente foi sempre abrindo essas propostas, esses leques, mas assim, foi muito depois, né? E sempre foi tudo muito intuitivo, né? Esse intuitivo que deixou com muitas pessoas, que a gente foi perdendo o setor no depois do tempo e tal, assim, como e onde vocês aprenderam, como onde vocês aprenderam a fazer esse contato com o público. De que forma que vocês falam com o público. Eu tinha que atender às necessidades das diretorias, né, das mais difíceis ou não, mas as mais impetuosas e tal. Aconteceu, acho que uma mulher veio procurar o serviço de monitoria que ela tinha como proposta, defesa de conclusão de curso dela, acho que era um trabalho de conclusão e tal, e ela estava fazendo uma publicação, ela estava, né, além de trabalho de conclusão, uma publicação. E aí disseram, olha, vai lá no Centro Cultural que tem um serviço de monitoria muito rico e tal, e vê lá com os profissionais como é que eles conseguiram chegar onde que estavam e tal, e como é que faz isso tudo e tal. E ela chegou e falou assim, olha, tua visita está incrível, né? Mas assim, quais foram as suas publicações? O que você pesquisou de livros? Onde você pesquisou os seus conhecimentos para você fazer e tal? Eu falei, olha, eu não tenho, foi só... E aí ela sentiu-se desesperada, falou assim, agora você acabou com tudo que eu estou fazendo de 4 anos, só com essa sua... Eu falei, desculpa, mas como assim? Ela falou assim, porque eu preciso de referências bibliográficas, eu não... E a sua é muito... Eu falei, bom, então coloca aí que eu faço isso assim, né? E aquilo foi muito assustador, porque assim, ela saiu daqui legal. E teve várias outras, que foi assim, por exemplo, como que você vai fazer uma leitura de uma obra abstrata, né? Aí você fica diante de uma tela que tem 3, 4 metros, né, de dimensão e tal. Aí vem uma senhora maravilhosa, né, artista plástica, Dona Vega Neri, cadeira de rodas, e aí fica com você todo o tempo necessário que você precisa, junto com uma equipe e tal, e faz a leitura da obra como se fosse a mais bela poesia. E aí tem uma etiqueta marcando lá o nome exatamente do trabalho, e à medida que ela ia falando, aquele trabalho ia tomando formas e formas e formas, ia ficando cada vez mais incrível, né? Porque assim, à medida que a gente recebe, que a gente acolhe as pessoas aqui dentro, eu acho que a gente precisa ouvir o que as pessoas querem também. Isso que eu acho que é fundamental. Primeira coisa, respeitar enquanto pessoa, respeitar o que ela deseja e fazer uma troca. Não é só pensar, assim, eu não sou dona da verdade, entendeu? Não é isso, eu posso estar num momento, numa situação que de receber mesmo, de acolher. Mas o outro tem muito para me trazer também. Entendeu? Não é assim, olha, eu acho que isso aqui é o melhor, isso aqui é que é legal, isso aqui que pode ser, porque não é assim, e nunca foi assim. E não é porque tinha um nome que... As visitas tinham o nome de visitas monitoradas. Na minha cabeça, nunca passou, eu acredito que na do Maurício, que fomos os dois que ficamos mais tempo nesse trabalho, ninguém pensou em dirigir nada e nem monitorar nada, não é isso, sabe? Acho que era porque era esse o nome. E não era mais importante o nome, mas o que a gente fazia. Então, tanto você conseguir fazer alguns encontros, né, como eu já te disse, que pudesse acontecer, sei lá, o grupo de crianças que vinham para uma atividade, para um passeio, e de repente tinha uma atividade também legal com a terceira idade. Então,
vamos fazer esse encontro? E esse encontro acontecia na paz, assim. Era uma alegria para os dois grupos. E isso a gente teve a oportunidade de fazer muitas vezes. Sempre recebemos. Eu acho que assim, sempre ao término de cada visita e tal, tinha essa sensação de que não foi só, né? Recebia-se mais, porque assim a outra turma que viria, você teria muito mais paciência ou muito mais tolerância do que você não teve no anterior. Você teria muito mais segurança de falar sobre as obras do que você não teve, porque teve perguntas que você não soube responder. Então você recebia esta questão, você recebia esse questionamento e entregava para a criança aquela forma. E dava para ela o direito também de querer pesquisar de um outro jeito, de uma outra forma. Agora, quando você faz, né, implicitamente, assim, você determina que aquele quadrado vai ser naquele quadrado que você vai atuar e naquela forma, né? Porque afinal de contas, depois de tantas pesquisas, depois de tantas teorias, depois de tantas histórias, você precisa criar isso desse jeito assim, aplicar desse jeito dessa forma, desse jeito. Aí quebra, aí não funciona. Jamais você vai conseguir fazer isso num museu, numa galeria de artes, numa escola. Você não vai conseguir isso. A arte não é isso. Educar não é isso. Você pode ter um instrumento e o artista plástico que acabou de jogar uma instalação lá e criou aquela instalação naquele ímpeto, não sei o que e tal, daquele instante. Até mesmo para ele, aquela arte contemporânea e tal, foi contemporânea naquele instante que ele criou. 2, 3 semanas, 1 ano, 4, 10, 5 dias, 10 anos depois, aquele conceito, até mesmo para ele, já não vai ter essa informação. Então não adianta você querer, sabe, enquadrar isso tudo e tal, e fazer assim, fica 1 hora aí olhando no sei o que e tal, e o que vai te acontecer? Isso não existe, cara. Você não vai fazer isso com ser humano nenhum. Não importa qual o nível de conhecimento, intelectualidade, o que ele tiver de vida, não importa. Se você me coloca esse ser humano diante de uma obra, seja ela qual for, da mais fácil ou mais difícil de se fazer uma leitura e tal, depois de 1 hora ele nunca mais vai querer ver absolutamente nada na vida dele. Percebe? E qualquer coisa relacionada à arte, ele vai sair correndo pela porta fora. Então, assim, o conceito de monitorar, orientar, mostrar os mecanismos, né? Monitorar, eu acho que é isso. Você precisa deixá-lo, né, ao ponto de que ele consiga se fazer dentro do espaço e fluir de todas as maneiras possíveis dentro do espaço que ele tem e no espaço que ele está. Eu acho que é aí que está o segredo de ser um monitor. Eu não sei se isso é um segredo também, sei lá, mas assim, eu acho que é sempre por aí. Agora, a partir do momento que você fala assim, vamos fazer desta forma e vamos aplicar isso. Como aplicar isso? Como injetar isso? Não, você não tem que injetar nada. Você está recebendo uma fruição, está vendo o ser humano recebendo uma fruição, você não tem que injetar nada, você tem que deixar fluir. Já o cara já está fluindo, que você vai querer mais o quê, cara? Sabe assim, você tem que deixar fluir, deixa. Não. Então assim fica difícil. Acho que não dá para você fazer alguma coisa que você não acredita, né? Então, se você acredita, aquilo você fala como uma verdade, né? E o outro pode ou não acreditar, mas acho que, sei lá, fica mais... Eu não sei fazer de outro jeito, só sei fazer assim. E isso que é legal, eu acho assim... Eu acho muito cativante, eu me sinto cativada. Eu sinto que quando você convida alguém ou alguém te procura, né, você, querendo ou não, a gente representa a instituição. Nesse momento, eu estou representando a instituição. Então, eu quero mais é que ela se sinta bem nesse lugar, né, que ela possa partilhar daquilo que eu partilho, ou não, ou me mostrar, trazer coisas novas que eu talvez não partilhasse, não conhecesse. E é uma troca, isso sempre acontece, em qualquer visita. Até mesmo quando vinha, sei lá, algum estrangeiro aqui, a gente se entendia. E eu não falo outro idioma. E é muito gratificante. Eu vou sempre falar isso. Aí depois o tempo veio de novo, leva todas essas histórias, leva todo mundo de novo e tal. E você fala assim, e aí? E aí que assim, o serviço de monitoria te proporcionou
a mim, pelo menos, proporcionou a mim, muito mais vivência e conhecimentos, porque você tem sempre eu costumo falar isso, trabalhar com ser humano, trabalhar com gente, pessoas e tal, você tem imediatamente o seu trabalho pronto. Você tem imediatamente o seu pagamento. Você pode não ter o seu salário imediatamente, mas você tem o pagamento imediatamente. Então, assim, trabalhar com a monitoria me proporcionou talvez muito mais o meu conhecimento de vivência, não só pelo Centro Cultural, mas por tudo que o Centro Cultural me ofereceu. Então, assim, com as possibilidades de história, possibilidades de conhecimento, possibilidade de acesso ao mundo, possibilidade de você viajar sem sair do lugar. Afinal de contas, você está dentro de um navio, você viaja para onde você quiser nesse navio. E assim foi que aconteceu. Na verdade, é um filme que passa, um filme que é bonito, né? Eu acho assim, lindo você poder participar de tudo isso. Né? Assim. Então eu lembro do Luiz, eu lembro do Zé, eu lembro da missão folclórica do Mário de Andrade, que foi uma coisa super importante que aconteceu aqui. Então, assim, eu tive a possibilidade de passar por vários setores, né? Então, de conhecer muitas pessoas, acho que assim, foi um presente. Acho que eu insisti muito em sair da arquitetura para ficar na monitoria, porque a monitoria era livre, sabe? Ela circulava por todos os lados e ela conseguia unir as pessoas, assim, em fazer acontecer as atividades entre as várias equipes de trabalho. Embora se chamasse divisão, né, sempre a gente conseguia unir sempre os setores. Isso foi... Agora, falando, eu lembrei disso e é uma coisa que me dá uma felicidade, sabe, assim, de poder participar, até sempre. E olha, em vários eventos, em várias situações, e o que fica é uma lembrança boa, assim, é uma coisa que bom, né? Porque se você pensar, nossa, que bom poder participar disso tudo. Obrigado, vocês mesmo, todos, porque vocês estão aqui também fazendo isso, né? Eu ofereci aqui do fundo do meu coração um beijo para vocês. É fundo da alma, então é isso.